Beleza, pessoal, nessa aula aqui vamos falar um pouquinho sobre os materiais para isolamento acústico, né? Diferentemente daquelas lãs que você tem ali para utilizar internamente no ambiente, por exemplo, revestimentos de parede, etc., para dar aquele conforto interno, os materiais de isolamento acústico eles não ficam efetivamente aparentes no teu ambiente, tá? Os materiais de isolamento eles ficam ou dentro do sistema de parede, tá? Ou ainda aderido a esse sistema. Então, quando a gente fala em isolamento, a gente está pensando no material denso, né? A lei da massa que vocês já viram ali. Então, você precisa de um material que tenha uma grande densidade e ele, se for somente de um material único, por exemplo, concreto, vou fazer uma parede de concreto grossa, então, ok, vou ter um bom isolamento acústico, né? Só que às vezes fica impraticável você fazer uma parede muito grande, né? Para algumas faixas de frequência pode ser que fique totalmente inviável, por exemplo, frequência de 60 Hz eu vou precisar lá de 60 centímetros de parede, não vou conseguir executar isso hoje em dia, né? Nas técnicas modernas de construção isso fica economicamente inviável. Então o que a gente pode fazer? Reduzir a espessura dos sistemas e trabalhar com multicamadas, e ali o som vai batendo de uma camada na outra, e aí você vai conseguir o isolamento acústico que você precisa ao custo muito menor de espaço e também de recursos, possivelmente, né? Agora, nos sistemas mais modernos de construção modularizada ou ainda construção a seco, pode ser que esse custo ainda seja um pouco superior do que o custo de alvenaria, né, convencional, padrão brasileiro. Mas isso pode ser colocado na balança, porque às vezes o tempo para executar isso é muito menor do que o tempo convencional. Então, em geral, você vai fazer um projeto, uma residência, por exemplo, em alvenaria comum, vai levar um ano ali para executar aquele projeto, construir a casa e botar ela realmente para a pessoa ir morar. Só que num sistema light, né, light steel frame, por exemplo, ou um sistema que tem partições internas de drywall, você pode reduzir esse tempo pela metade praticamente, né? Fazendo ali uma laje, construindo todo o sistema desses padrões mais modernos, que vieram muito aí dos Estados Unidos, da Austrália e tal, né? E às vezes esse custo às vezes é um pouquinho maior, mas o tempo que você ganha, para quem vende, compra e etc., é muito interessante que esse tempo seja curto, né? Você consegue retornar o investimento e já fazer mais negócio com aquilo ali. Então, é de se pensar, né, no sistema construtivo, e esses sistemas construtivos mais inovadores, mais novos, né, eles são classificados quanto ao seu isolamento acústico em laboratório. Então, você precisa levar uma parede ou construir uma parede dentro do laboratório e avaliar o índice RW, que é o índice de isolamento acústico ponderado desse material. E a partir desse valor você consegue efetivamente ter uma ideia de como é que funciona para cada uma das faixas de frequência esse sistema construtivo. Então, em geral, placas de gesso são os mais baratos, né? Você pode combinar isso com sistemas de placa cimentícia ou ainda sistemas especiais de USB, etc., que são os materiais também que compõem esse sistema. No sistema convencional, você tem aí blocos de concreto, blocos cerâmicos e também agregados que podem ir dentro. Então, os recheios desses dois sistemas, né? No sistema Light Steel Frame, você tem basicamente as lãs minerais, lã de rocha, lã de vidro e lã de PET. Qual que é a grande vantagem de cada um deles, tá? A lã de rocha você tem a possibilidade de trabalhar com densidades diferentes, espessuras diferentes também, mas o que vai determinar o uso dela vai ser a temperatura que você vai querer entre uma sala e outra, né? Então, às vezes, para utilizar em ambientes mais industriais, que você tem uma carga térmica numa sala muito grande e você quer ter um conforto térmico na outra, né? Você usa lã de rocha para conseguir esse isolamento térmico também, né? Além do isolamento acústico. Então, a espessura vai falar muito em relação a essa questão térmica, né? E quanto mais denso o material, melhor também o isolamento acústico. Vamos dizer, quão bom é, né, colocar a lã de rocha e qual vai ser o efeito dela, tá? Em geral, se você tem um sistema, vamos dizer, uma chapa de drywall, um espaçamento no meio e uma outra chapa de drywall, colocando a lã de rocha ali no meio, você vai conseguir
ganhos na ordem de 3, 5, 7 até 9 decibéis, né, em alguns casos com densidades grandes e também espaçamentos grandes ali. E a gente vai estudar nas aulas aqui posteriores, ver realmente os resultados de laboratório de cada um desses sistemas diferentes, né? A lã de vidro, né, por outro lado, é muito similar à lã de rocha, entretanto você vai conseguir um desempenho um pouco menor, tá? Porque geralmente as densidades do material são um pouco menores, né, e a capacidade de isolar termicamente o sistema é um pouco menor também, tá? Em decorrência do sistema ali, de como é constituído esse material, tá? E a lã de PET, ela veio como uma alternativa à lã de vidro, principalmente, então em termos de, vamos dizer assim, desempenho acústico, ela é muito próxima. Se você pegar a mesma espessura da lã de vidro e da lã de PET num sistema construído, você vai ter um desempenho acústico muito similar, tá? Então, às vezes 1 dB de diferença entre eles, né? Mas você vai conseguir, dentro de um sistema do mesmo ali, chapa, espaço e chapa, você vai conseguir 3, 5 decibéis, às vezes, de ganho a mais no sistema, tá? Então, para o sistema light, basicamente são esses materiais. Agora, para o sistema convencional, aí você vai utilizar alguns agregados dentro dos blocos que podem gerar também um melhor condicionamento, um melhor isolamento acústico do sistema, tá? Se você trabalhar com paredes duplas de alvenaria, pode colocar também lã de rocha, lã de vidro, lã de PET ali no meio das paredes, tá? Mas se você tem um bloco único na parede, você pode colocar dentro 2 tipos de materiais especificamente, 3 tipos, vamos dizer assim, né? Areia, que é muito interessante, você deixa um bloco bem pesado, né? Preenche todos os vazios ali dentro, só que também se você criar um furo ali para botar uma tomada, alguma coisa, vai vazar essa areia, né? Então tem que ter isso em mente também. Você pode colocar grout, que é basicamente um tipo ali de cimento, né? Que preenche também os vazios, dá um peso também no sistema e, consequentemente, mais isolamento acústico. Ou ainda um sistema com um agregado mais leve, que é a vermiculita expandida, que nesse caso são grânulos muito pequenos que também preenchem ali os vazios, e é um sistema muito mais leve que também dá um desempenho na ordem de 3, 4 decibéis ali no sistema completo construído, tá? Então, tudo depende do tipo de bloco, da espessura do bloco, como ele é constituído, se é um bloco estrutural ou é um bloco só de preenchimento. Então, existem várias variações. E o interessante é você entender que há esse espectro hoje em dia nas tecnologias atuais e que cada um vai ter um certo desempenho diferente, tá? Então, vamos estudando um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, tá bom? Um abraço, até mais.